Game Over Brasil! Vamos lá. Hoje a gente vai falar do porquê o Irã tem tanto ódio dos Estados Unidos, né? Lembrando que isso a gente vai falar de 1953 para cá, que é onde as relações elas se intensificaram e deram dar um panorama legal do porquê esse ódio. Então, em 1953 foi eleito o primeiro presidente no Irã. Esse presidente que chegou no poder, ele pegou e nacionalizou toda a produção de petróleo. Então as empresas americanas que estavam lá retirando petróleo e vendendo para o mundo todo, simplesmente deixaram de existir ali a sua exploração de petróleo e passou tudo ao Estado. Lógico, os Estados Unidos não gostou disso e arquitetou um golpe para que fosse colocada outra pessoa no poder que tivesse mais afinidade com os Estados Unidos, certo? Esse novo comandante, ele teve a denominação de Shah, né? O Shah do Irã. E na verdade nada mais é do que o rei do Irã. E para essa ditadura ser efetiva, ela teve muita violência, muita repressão. Então você imagina que um povo que acabou de ter seu presidente eleito teve um outro estado, né, com ambições monetárias e políticas ali, e destituiu esse presidente e colocou no poder alguém do seu agrado. E para isso ser sustentado, lógico que era óbvio que ia ter repressão, ia ter muita violência. Então isso durou, esse Shah do Irã, durou de 1953 até 79. Então foi uma época complicada para o povo iraniano. E aí depois de 79 teve a Revolução Islâmica, né, a revolução que colocou no poder os Ayatollahs, uma revolução teocrática, né, islâmica. Então com isso historicamente, né, as pessoas voltaram ao poder do Irã. E só que esse período de 53 a 59 foi muito cruel. E o povo iraniano, as pessoas revoltadas com aquilo tudo, colocam a culpa nos Estados Unidos, e isso vem o ódio, né, deles pelos americanos, porque atrasaram a evolução do país com esse golpe de Estado que os americanos apoiaram. Depois veio a crise dos reféns. O que foi essa crise dos reféns? Estudantes iranianos tomaram uma embaixada, né, dos Estados Unidos em Teherã e fizeram 52 americanos reféns. Aí você fala, não, mas por que isso gerou ódio? Porque durou 444 dias. O ato foi muito longo, foi uma ferida que ficou ali no ambiente americano. Os americanos, eles são os intocáveis, então quando você consegue um ato desse de terrorismo por tanto tempo, se alongou por tanto tempo, vai gerando mais ódio, vai gerando mais conflito entre a própria população e o outro país. Então os americanos não gostam dos Estados Unidos, porque afinal de contas eles justificam o apoio à tomada de poder do Shah do Irã lá, o rei do Irã, porque era melhor para a democracia, tudo, mas no final das contas era tudo monetário. E o povo iraniano que ficou nessa ditadura, né, do rei, foi muito massacrado. E aí isso acabou com a crise dos reféns, que durou por 444 dias. Essa crise acabou que fundiu, que deu o ódio mútuo, né, dos dois países um pelo outro. Então essa aqui lembrando, isso aqui não é uma revisão histórica completa, é só uma visão para você, caso se interesse, ir pesquisar aí profundamente e estudar sobre o assunto, né? Os Estados Unidos também apoiou o Iraque na guerra Irã-Iraque. Então os Estados Unidos, eles municiaram o Saddam Hussein com armas, com todo tipo de aparato e treinamento, lembrando que o Saddam Hussein depois veio a cair pelos Estados Unidos também. Então eles fomentaram ali
a região com armas contra o Irã. A partir da década de 90, né, os Estados Unidos impôs sanções com o Irã. E isso, o que acontece? As sanções, a economia do Irã, ela foi totalmente destruída. Então, se você destruindo uma economia, você automaticamente destrói todo um povo. Então, você proíbe o país praticamente de fazer comércio com todos os países do mundo, exceto alguns países como China, Rússia e outros que também estão com sanções. Então, os países já estão fora do eixo econômico mundial, então eles fazem um negócio entre eles. Então, essa população coloca boa parte da culpa de estar vivendo ali na miséria, porque não pode fazer comércio, não tem tecnologia suficiente vindo dos outros países, a sua moeda é fraca, você está vivendo na pobreza, aos Estados Unidos. Então você entendeu que essa simbiose do ódio, ela é mútua, né? Então não é simplesmente um país que de um lado ou um país do outro que está certo. Isso aí é ao longo de anos e décadas. Aí os Estados Unidos recentemente assassinou o Ken Soleiman, que virou um herói nacional, que era um comandante do exército, e colocou mais lenha nessa fogueira, né? E aí é lógico, né? Um país governado por uma religião, então tudo ali vira uma questão religiosa. E depois que isso vira uma questão religiosa, não tem argumentos lógicos que vão explicar o que é certo, o que é errado, porque aí virou uma questão religiosa, e aí é crença, entendeu? Então, os Estados Unidos errou lá atrás com essa ideia de sempre mudar o regime e tudo mais, que gera na população que está dentro do regime ódio, gera terrorismo, gera um monte de coisa que hoje a gente vê que não é o caminho correto. E lógico, e do lado do Irã, essa parte de o tempo todo tá provocando, o tempo todo tá ameaçando, o tempo todo tá consumindo e dando manutenção a esse ódio. Então, assim, esse é um parâmetro mais abrangente, um parâmetro com algumas fatos recentes, né, numa linha do tempo desses conflitos. Em comparação, Israel e o Irã também têm grande ódio um pelo outro. Ali, nessa situação, já é um ódio de séculos que vem acontecendo. As guerras ali sobre intolerância religiosa, sobre profecias, essas coisas eu não tenho nem como explicar para vocês, porque é o que eu digo. A partir do momento que vira questão ideológica, questão religiosa, não tem argumento para isso. Independente do argumento que você use, a fé das pessoas você não vai conseguir mudar com argumentos, certo? Mas a gente vai dar algumas informações, alguns contextos do que aconteceu de 1953 para cá, que a gente faz esse recorte aí dos últimos 70 anos, tá? Com os principais acontecimentos, certo? Depois da Revolução Islâmica de 1979 no Irã, passou a ser governado por um regime teocrático, né? Como eu falei, xiita. E esse regime ele veio muito forte com a questão religiosa. Com isso, o ódio, né, aumentou ainda mais, tanto do Irã quanto de Israel. Passou a apoiar, né, o Irã passou a apoiar grupos islâmicos que faziam repetidamente ataques a Israel, começou a atacar o Estado de Israel como ilegítimo, que eles deveriam ser eliminados. A ocupação da Palestina, os iranianos apoiam e os israelenses são contra. Ali naquela região, todo o conflito que o Irã está, Israel está ao contrário.
Então, esses muitos conflitos diários, recentes, esses ataques que sempre o Irã ou está por trás, ou é suspeito de estar por trás, ou ele patrocina um grupo, ou ele é suspeito de patrocinar um grupo, acabam que continuam colocando lenha nesse ódio que já vem de tempos, né? Ainda mais com o programa nuclear iraniano, que Israel é totalmente contra. Então, isso sempre vem colocando lenha na fogueira. Lembrando que no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, Israel não assinou. Então, ele não faz parte desse tratado. E o Irã assinou. Então, esses pontos que sempre entram em conflito entre Israel e Irã. As diferenças religiosas são o que mais fazem com que esses dois países vivem em conflitos, vivem tirando vidas da sua população de um lado e do outro. Lembrando, em Israel existem Israel, o que determina um Estado laico. Lá tem todos os tipos de religião, lá todos são bem-vindos. Diferente do Irã, que lá é um regime muçulmano xiita. Então, lá não se tolera outro tipo de religião, não se tolera outro tipo de palavra final, se não for o do seu comandante máximo, certo? Que é o líder ali da região do Irã. Essa é uma visão de alguns fatos rápidos. Isso aqui não é um vídeo para você achar que entende do assunto. Esse é um vídeo para você começar a entender do assunto, tá? Muito obrigado e valeu!